A gente está comemorando o aniversário da nossa igreja, né, nesse tempo de Páscoa. Fazem 3 anos que nós... Bom, na verdade a gente ainda não foi organizado em igreja, né? A gente ainda é um projeto de plantação, mas fazem 3 anos que nós abrimos as portas. E por conta disso, a gente está revisitando os nossos valores, as coisas que são importantes para nós, as coisas que são prioridades para nós. Se você olhar no teu boletim, no comecinho tem um quem somos, né? E nesse quem somos, no final, tem os nossos valores, são 5 valores. Priorizar quem precisa de um novo começo, um novo norte. Priorizar as novas gerações, priorizar o discipulado, priorizar a espiritualidade e a simplicidade das estruturas. A gente já falou sobre o valor 3, priorizar o discipulado, no primeiro encontro nosso. Domingo passado a gente falou sobre o primeiro valor, priorizar quem precisa de um novo começo, de um novo norte. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse terceiro valor, priorizar as novas gerações. E para isso a gente vai ler então o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 33 ao 37, depois Marcos 10, do 13 ao 16. Marcos 9, de 33 a 37. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Continua? Marcos 10, 13 a 16. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, Tua palavra foi lida, eu peço que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Deus. Ilumina a nossa mente, nosso coração, para a gente entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Bom, para ser didático, né, vou dividir aqui em 3 pontos. Primeiro, a gente vai falar sobre o que Jesus fez. Depois, como que a gente pode atrapalhar aquilo que Ele fez. E aí, em terceiro lugar, o poder que salva os pequeninos. Então, em primeiro lugar, o que Jesus fez. O Evangelho de Marcos, eu disse semana passada que ele é um dos mais breves que tem, né? Um dos mais curtos, mais enxutos. Mas além disso, ele tem uma outra característica que é muito interessante, que acontece também em Mateus e em Lucas, mas em Marcos é mais acentuada ainda essa característica, que é o seguinte: o Evangelho de Marcos ele é dividido claramente em 2 partes. Ele tem 2 blocos, 2 grandes blocos. Do capítulo 1 ao 8, esses capítulos de 1 a 8 respondem à pergunta: quem é Jesus? Se você ler o Evangelho de Marcos com essa pergunta na cabeça, você vai perceber que do 1º até o 8º capítulo está tentando responder isso: quem ele é? E aí, evento após evento, fica cada vez mais claro que Jesus é o Messias. A palavra Messias quer dizer o ungido, né? Em grego é Cristo, né? Mas é ungido, ou seja, uma referência ao Antigo Testamento, aos reis que eram ungidos, aos sacerdotes, aos profetas que recebiam a unção. Ele é esse Messias, principalmente esse rei prometido, né? E aí, à medida que a cada capítulo que vai avançando, vai ficando mais claro que Jesus é esse Messias, que tinha sido prometido. Quando chega na metade do Evangelho, tem a declaração de Pedro, que Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Ele fala: uns falam que você é João Batista, outros falam que você é um dos profetas antigos e tal. Aí ele pergunta para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz:
tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Cristo, tá vendo? O Messias, né? Ou seja, você é o rei que havia sido prometido. Então, essa declaração de Pedro, está lá em Marcos 8, capítulo 8, 29, ela acentua isso, Jesus é o Messias. E aí, a partir disso, a narrativa muda do Evangelho. Então, o Evangelho agora não fala mais sobre quem é Jesus, porque ficou claro que ele é o Messias. A partir desse momento vai dizer o que ele veio fazer. O que esse rei prometido veio fazer nesse mundo. Então, do capítulo 9 ao 16, começa a falar sobre a missão de Jesus, aquilo que ele veio fazer. E aí, a partir desse momento, só a partir disso, Jesus começa a falar sobre a morte dele para os discípulos. Só que ele começa a falar e eles não entendem o que ele está dizendo. Marcos 9, 32 fala que Jesus diz claramente: olha, eu vou morrer, eu vou ficar morto 3 dias, eu vou ressuscitar. E aí lá em Marcos 9, 32 fala assim: eles não entendiam o que ele estava dizendo, mas tinham medo de perguntar para ele. Então eles ficam meio que em suspenso assim: pô, mas o que ele quer dizer, né, com isso? A única coisa que eles compreendem é que Jesus era o Messias, ele era o rei prometido. E para eles isso significava o quê? Que uma hora ou outra Jesus ia assumir o poder. Lembra? Jerusalém estava dominada pelo Império Romano. Na cabeça dos discípulos, quando eles entenderam, pô, Jesus é o rei, o que eles pensaram? Beleza, uma hora ou outra ele vai assumir o poder. Então, a partir desse momento também começa uma discussão no grupo dos discípulos sobre quem é o mais importante dentre eles. Por quê? Se ele vai ser eleito, né? Vamos pensar nos dias de hoje. Se ele vai ser eleito, o pessoal quer saber quem é que vai assumir o ministério mais importante. Quem é que vai ficar com as pastas importantes, né, dos ministérios? É isso que os 12 querem saber. Por conta disso, então, o Evangelho diz para a gente que Jesus chama uma criança e coloca a criança como prioridade e foco daquilo que é importante no reino. E para a gente que vive hoje no século 21, eu acho que vocês e eu também, assim, a gente não consegue dimensionar, a gente tem uma dificuldade de entender quão revolucionária foi essa atitude de Jesus, quão disruptível, quão subversiva foi essa atitude de Jesus de pegar uma criança e falar assim: olha, vocês querem saber quem é o importante? Essa criança é importante. Por quê? Porque a gente vive num contexto, né, numa sociedade que as coisas elas mudam de uma maneira cada vez mais rápida. Com todo o avanço tecnológico que tem, com a produção industrial, com o consumismo, as coisas vão ficando obsoletas num ritmo cada vez mais frenético. Então, com a durabilidade das coisas cada vez mais curtas, né, cada vez feitas para serem descartadas mais rápidas, com o nosso desejo de consumir cada vez mais, de uma maneira mais rápida, a última novidade, aquilo que é velho é considerado obsoleto, ultrapassado e descartável. E aquilo que é novo tem um status de ser uma coisa assim, que vai salvar a gente, uma redenção. A novidade tem um status de ser uma coisa gloriosa. Tem um sociólogo que é o Zygmunt Bauman, né, que ele é o cara que cunhou o termo modernidade líquida, e ele tem um livro que chama Vida Líquida. E o Bauman fala assim, na hierarquia herdada dos valores reconhecidos, a síndrome consumista degradou a duração e promoveu a transitoriedade. Eu vou ler de novo, falando assim difícil, né? Na hierarquia herdada dos valores reconhecidos, a síndrome consumista degradou a duração e promoveu a transitoriedade. Degradou a duração, as coisas não duram mais, e promoveu a transitoriedade, elas são feitas para acabarem logo. Colocou o valor da novidade acima do valor da permanência. O que era um carro bom no passado? Carro bom no passado era um carro que durava a vida toda, né? Teu pai, teu filho e seus netos iam ter o mesmo carro. Hoje em dia, qual que é o valor que a gente tem? É o da novidade, né? Atingir uma certa quilometragem, as pessoas já começam a ficar desesperadas para trocarem o carro. A síndrome consumista é uma questão de velocidade, excesso e desperdício. Esse é o Bauman que está falando. Então o que acontece na nossa sociedade? Percebe uma coisa? Nossa sociedade, ela idolatra os bebês e as crianças pequenas, não é isso?
Idolatra, bebê e criança pequena. Ela desconfia das crianças maiores e dos adolescentes, porque eles já começam a questionar, né? Começa a dar trabalho. E aí uma criança é um gasto a mais que a gente tem. Ela recompensa as gerações mais novas, que são nativas da tecnologia. Então quem é que ganha muito dinheiro hoje em dia no mercado? É quem domina a tecnologia. Então você vê um moleque de 20 anos, né, contratado um salário milionário porque ele manja muito programar, fazer as coisas, mexer com tecnologia. A nossa sociedade suporta as gerações adultas e descarta as gerações idosas. Só que na antiguidade esses valores eram invertidos. Os idosos eram venerados na antiguidade, porque eles eram detentores, né, da sabedoria. A gente cantou aqui o hino, né, os deuses dos antigos, né? Os antigos, eles eram celebrados, eles eram venerados, eles eram respeitados. Os adultos homens eram respeitados na sociedade. Adultos homens. Por quê? Porque as mulheres, as crianças e os escravos eram considerados propriedade. Essa que é a verdade. Era uma propriedade dos homens. Então, quando Jesus olha para uma criança, chama uma criança e fala assim, ó, esse aqui, vocês querem saber quem é mais importante? Tem que ser igual a essa criança? O que Jesus está fazendo? Ele está dizendo, esses que vocês desprezam, eu enxergo como importante e essencial no reino. Então, o que Jesus fez? Ele valorizou aqueles que eram desprezados, ele priorizou as crianças como participantes ativas do reino. Mas e nós? Então esse é o meu primeiro ponto. O que Jesus fez? Jesus priorizou as crianças. De que maneira que a gente pode atrapalhar isso que Jesus já fez? O texto de Marcos 10 fala assim, verso 13: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoassem, mas os discípulos o quê? Os repreendiam, né? Os discípulos estavam incomodados porque estavam trazendo as crianças para Jesus. E eu enxergo particularmente duas formas que os adultos podem dificultar as crianças para que elas se cheguem até Jesus, para que Jesus possa abençoá-las. A primeira forma de você atrapalhar uma criança de chegar até Jesus, talvez a mais óbvia, é aquilo que eu vou chamar de uma espiritualidade livre. Alguns pais, principalmente dentro de uma perspectiva humanista, secular e liberal, não querendo impor aos filhos uma experiência religiosa, eles falam assim, não quero impor para os meus filhos, eu quero que eles decidam quando eles crescerem, né? Geralmente esse pai, essa mãe que fala isso é alguém que foi traumatizado na infância, eu vou falar daqui a pouco disso, tá? Dentro de uma igreja, né? Raramente essa pessoa é uma pessoa que de fato tem uma convicção ideológica, fala, não acredito em Deus, né? Ou não quero saber de religião e não quero que quero que meus filhos tenham a liberdade de escolher o que eles quiserem. E assim, todo respeito para quem pensa desse jeito, eu só quero trazer uma reflexão que é o seguinte: com todo respeito, é uma grande ilusão nossa pensar que a gente pode criar uma pessoa de uma maneira neutra em relação à espiritualidade e à religião. Por quê? Porque o ser humano é um animal que adora. Tem um teólogo, que é o James K. Smith, que eu acho muito interessante. Ele cunhou um termo chamado homolitúrgicos, tá? Homolitúrgicos. O Smith fala assim, ó: não somos essencialmente homo rationale, ou seja, o homem que pensa, homo faber, o homem que trabalha, ou homo economicus, o homem que administra. Não somos nem mesmo, de um modo geral, homo religiosos. Somos mais concretamente homo litúrgicos. Nós, seres humanos, somos animais religiosos, não porque sejamos, sobretudo, animais que creem, mas porque somos animais litúrgicos, criaturas encarnadas, praticantes, cujo amor e desejo está voltado para algo supremo. O que ele está dizendo? Você adora aquilo que você ama, e aquilo que você ama ocupa um espaço no teu coração que faz você repetir constantemente rituais que te levam a adorar aquilo. Então a tua religião, por exemplo, pode ser um time de futebol, não é?
Tem gente que adora religiosamente um time de futebol. Tua religião pode ser um partido político ou um candidato político. Tua religião pode ser um tipo de arte, dança, pintura, música. Tua religião pode ser inclusive um estilo de vida. Você já viu uma pessoa vegana? Nada contra os veganos, tá? Mas muitas vezes isso é interessante, né? Que a pessoa, ela fala com você, ela conversa com você de uma maneira querendo te convencer daquilo. Porque ela vê aquilo como algo que tem valor, algo que é bom. É bom para ela, faz bem para o corpo, faz bem para o planeta. Então ela quer o quê? Te convencer daquilo, é quase uma catequese. Uma pessoa que tem um estilo de vida fitness. Já percebeu? A pessoa começa a ir na academia, daqui a pouco ela começa a falar, né? Tipo começa a correr. Daqui a pouco a pessoa está falando de tênis de corrida, a pessoa está falando de dieta, aí está falando de treino, né? E aí vai indo, e aí tipo começa a conhecer um monte de gente. Porque o estilo de vida, muitas vezes, a gente não percebe, mas à medida que a gente vai repetindo aquilo, se torna uma religião, em alguns casos. Tem gente que idolatra pessoas famosas, né? Tanto é que uma pessoa famosa é chamada de ídolo, não é isso? Tem gente que idolatra pessoas intelectuais, uma ideologia, um jeito de pensar. Tem gente que idolatra a família, os filhos, né? Bota a criança num pedestal. Ou seja, e detalhe, né? Se você não adora nada e ninguém, é porque provavelmente você está adorando você mesmo. Tua idolatria, tua religião é teu narcisismo, porque você está tão apaixonado com você que você não consegue olhar para mais ninguém. Por quê? Não tem jeito, a gente idolatra alguma coisa. É óbvio que os pais, né, eles têm liberdade de criar os seus filhos dentro de qualquer experiência de fé ou até de não fé. Mas é uma grande ilusão você achar que você deixar uma criança afastada de uma experiência religiosa vai fazer com que ela não adore nada. Vocês estão entendendo? Ela vai adorar alguma coisa no final das contas, você conduzindo isso ou não. Então essa é a primeira forma de você querer afastar a criança, você, sei lá, não colocar ela em contato com o sagrado, né? E no nosso caso aqui, com Jesus Cristo. Agora, tem uma segunda forma, e essa é menos óbvia, que é a religiosidade hipócrita. Como eu disse, alguns hoje querem se afastar da igreja, né? E afastar os filhos de uma igreja, porque viveram uma experiência traumatizante dentro de uma igreja, né? Ficaram traumatizados por conta da hipocrisia. Tem um cara chamado David Kinnaman, ele é um pesquisador, ele escreveu um livro muito interessante chamado Descrentes. Só que é interessante que tem uma pegadinha aí, né, quando você lê o livro, porque quando ele fala descrente, ele não está falando da pessoa que está fora da igreja. A crítica é o seguinte, que muitas vezes a pessoa que está fora da igreja, ela olha para Jesus e olha para quem está dentro da igreja e fala assim, essa pessoa que está dentro da igreja vive de um jeito diferente de Jesus. Então esse cara é o descrente, porque ele fala uma coisa, mas ele não vive aquilo. E aí, nesse livro, né, ele tem até um termo forte que ele traz, que ele fala assim, às vezes, né, muitas vezes os pais ficam preocupados porque os filhos se afastam da igreja, mas às vezes o ambiente é tão tóxico, que o se afastar de uma experiência religiosa, se ela for tóxica, na verdade é sinal de saúde. É igual o vômito. Você vomita para poder ficar livre daquilo que está te prejudicando, né? Então, é muito diferente você ser criado num lar religioso, hipócrita, de um lar verdadeiramente cristão. Quando a minha mãe morreu, né? Eu perdi minha mãe agora em janeiro. E aí no velório eu trouxe uma palavra e a reflexão que eu trouxe foi um vídeo que eu tinha visto, na verdade, do Ed Renekiewicz falando da experiência dele. Eu peguei para mim e falei, eu vou usar as palavras dele porque eu acho que descreve a minha experiência também. E aí o Kiewicz fala, né, que é muito diferente você crescer num lar religioso e você crescer num lar cristão. No lar religioso as palavras são vazias, é tudo da boca para fora. O lar religioso, os compromissos são vazios. Você não vê brilho no olhar.
E eu cresci num lar cristão de verdade. Tinha brilho no olho. Não chora não, senão chora. Né? Eu cresci numa casa que tinha brilho no olho. Que os compromissos, eles eram verdadeiros, não eram vazios, não eram da boca para fora. Todo o tempo, todo o dinheiro, sabe? Toda a energia que a gente tinha era para aquilo e era de verdade para aquilo. Porque se acreditava naquilo. Tinha uma coerência de discurso e de atitude. E isso faz toda a diferença. Ou seja, a melhor forma de você afastar uma criança de Jesus é sendo um religioso fundamentalista, hipócrita, ou então aquele crente meia boca, sabe? Né? Que faz tudo pela metade, assim, né? Que o compromisso não está de verdade naquilo. Essas coisas afastam as crianças de Jesus. E de que forma então a gente pode ajudar os nossos filhos e filhas, as crianças que a gente convive? Talvez você não tenha filhos, filhas, mas você tem crianças que você convive, a terem uma boa experiência, né, de Cristo. Qual é o poder que salva os pequeninos? Esse é meu último ponto. Como eu disse antes, Jesus valorizou aqueles que eram desprezados. Ele priorizou as crianças como participantes ativos do reino. Mas é importante a gente perceber que quando Jesus apresenta uma criança como modelo, como paradigma, como sinal do que significava fazer parte do reino de Deus, Jesus na verdade estava invertendo valores sociais. Ele estava subvertendo uma hierarquia que estava estabelecida há séculos já. E aí é como se ele pegasse, né, a sociedade, ele virasse de ponta cabeça a sociedade. Porque, diferentemente do que acontece hoje em dia, Jesus não toma a criança como modelo do reino, porque ela representa a novidade, aquilo que é transitório, sabe? Aquilo que é rápido. E ele também não pega a criança, né? Porque como se ela tivesse uma bondade dentro dela que fosse inata. Porque Jesus conhecia a natureza humana. Ele sabe, como eu preguei domingo passado, né? Todos nós somos pecadores, todos nós já nascemos desde o ventre da nossa mãe, já nasce em pecado. Então a questão não é essa. Jesus chama as crianças de pequeninos. Presta atenção nisso. Quando ele pega a criança, ele fala assim: vocês têm que ser como os pequeninos. E esse termo pequenino é um termo que possui conotações sociais de ordem econômica e política. Segundo o historiador Daniel Heiken, um escravo na antiguidade era chamado de pequeno, mesmo que ele fosse um homem idoso. Se você fosse dono de um escravo e esse escravo tivesse 80 anos de idade, você ia chamar ele de pequeno. Então, quando Jesus chama a criança, ele fala assim, ó: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que ele está ressaltando de característica da criança não é, como eu disse, uma pureza ou inocência que depois é corrompida pela sociedade. Aquela teoria da tábula rasa, né, da folha em branco. O que Jesus está destacando da criança, que torna ela modelo, é a pequenez dela, ou seja, a dependência total e absoluta, a impossibilidade de barganhar, de merecer, de conquistar. Uma criança estava no mesmo patamar do escravo. Por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Então, um ponto aqui que Jesus está ressaltando é o seguinte: o que faz a criança merecedora do reino é que ela não tem nada para entregar para Deus. Ela está esvaziada, ela está destituída de poder. O único poder que a criança tem é o poder de não poder nada. Então, o que capacita a gente a entrar no reino é o abrir mão do poder. É esse poder de se esvaziar, esse poder de se tornar servo. Porque o reino de Deus é daqueles que são semelhantes às crianças, porque ela é pura? Não. É porque
criança é desprovida de poder. Então é por isso que quando os discípulos estão discutindo quem é o maior, quando o Senhor assumir o reino, quando o Senhor sentar no trono, quem vai ser o teu general? Quem vai ser o teu ministro da economia? Quem vai ser o cara que vai, sabe, mandar? Jesus pega a criança e fala assim: olha, trazendo uma criança, colocou-a no meio. Aliás, Jesus falou: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como essa em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Ou seja, se em meu nome vocês servirem os desfavorecidos, como essa criança, que é igual aos escravos, vocês terão tanto a mim quanto o meu Pai. Então, por que a nossa igreja, a IPI Novo Norte, escolheu priorizar as novas gerações, e com isso a gente está falando das crianças e dos adolescentes? Sabe por quê? É porque as crianças lembram a gente que a gente precisa servir os pequenos, e que a gente precisa se tornar pequeno. A gente precisa abrir mão do poder constantemente. A gente precisa ter um coração de servo. É por isso que a gente prioriza as crianças. Eu quero encerrar, quando a gente vai receber pessoas novas, né, como membros, a gente faz um curso para esses novos membros, e a gente tem uma apostila que a gente estuda, uma apostila do Tim Keller, e eu queria ler uma citação aqui dessa apostila, de preparação para os novos membros, que diz assim, ó: Cristo conquistou nossa salvação através da perda, alcançou o poder através da fraqueza e do serviço, e obteve riquezas entregando tudo o que tinha. Aqueles que recebem sua salvação não são os fortes e perfeitos, senão aqueles que admitem que são fracos e perdidos. Este modelo cria um reino ou cidade alternativo, uma nova comunidade na qual existe uma completa inversão dos valores do mundo em relação ao poder, reconhecimento, posição e riqueza. Quando entendemos que podemos ser salvos por pura graça através de Cristo, paramos de buscar salvação nessas coisas. A inversão de valores através da cruz, a graça de Deus, nos liberta da escravidão do poder, das coisas materiais e da busca por status. Isso significa que sentimentos de superioridade racial e social, acúmulo de dinheiro e poder à custa de outros, anseio por reconhecimento e popularidade, tudo isso são marcas da vida no mundo e representam o oposto da mentalidade do Evangelho. Então eu quero encerrar com isso. Por que a gente prioriza as crianças? Porque elas são modelo da falta, do vazio, sabe? Do abrir mão, do não ter, do se esvaziar. E elas mostram pra gente, elas lembram a gente que a gente também precisa servir. A gente também precisa ter um coração de servo. E à medida que a gente faz isso com verdade, com sinceridade, a gente permite que as novas gerações também conheçam esse Cristo, que é o Cristo que, ao invés de conquistar o poder, abriu mão do poder para poder salvar o mundo. De onde vem o poder para mudar as coisas? Não é acumulando poder, não é acumulando riqueza, é abrindo mão, se doando e se servindo. E à medida que a gente vive desse jeito, as crianças vão olhando, vão aprendendo e vão mudando o mundo. A gente vai cantar de novo aquele hino, que é um hino, como eu falei, né, conhecido por ser um hino infantil até, né, feito para as crianças. A gente vai se apropriar desse hino agora como a nossa oração. Sim.